Boa noite, meus irmãos. É uma grande honra e uma grande responsabilidade estar de novo com os irmãos para darmos continuidade ao nosso estudo, a carta de Paulo aos Romanos. Espero que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar. Essa é o nosso desejo, a nossa esperança sempre em Jesus. Gostaria de convidar os irmãos a orarmos nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, agradecemos ao Senhor por esse estudo, agradecemos a Deus pela palavra que o Senhor preservou até nós, que essa palavra tão oportuna, ela venha nos esclarecer a mente, nos encher o coração, e que o Senhor, através do seu Santo Espírito, esteja nos instruindo nessa noite. Use o teu servo, para que não seja eu a falar de mim mesmo, mas o Espírito do Senhor a comunicar ao meu coração e ao coração e mente da sua igreja. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos estudar hoje o capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos, que diz a respeito da obediência às autoridades. E muito tem se discutido nos últimos tempos a respeito dessa questão, no que se refere à abertura ou não dos templos, à realização ou não dos cultos presenciais. E se você está me assistindo agora, você está, obviamente, privado nós estamos privados desse privilégio de nos reunirmos. Então, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos instrui a esse respeito. Ele inicia o capítulo dizendo que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Até aqui nesse momento, né? Vejam que a orientação do Paulo para aqueles irmãos de Roma era que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Agora, pense comigo. Ele estava escrevendo para uma igreja perseguida, uma igreja que estava no cerne da perseguição, estava na capital do império que perseguia os cristãos, e ele orienta estes que sejam sujeitos, submissos às autoridades. A orientação de Paulo, ela vem de encontro ao que se poderia imaginar, visto que muitos poderiam evocar, poderiam dizer que não seria nenhum pecado ou nenhum erro desobedecer à autoridade romana em função da perseguição e também da orientação que essa autoridade dava no que diz respeito à adoração do Senhor. É importante nós vermos o aspecto de que aquela perseguição que ocorria nesse período era uma perseguição, de fato, ideológica. Era uma perseguição em que os cristãos, por professarem Jesus ser o Senhor, estavam diametralmente numa direção completamente opostas da orientação do império, visto que se afirmava ser César o Senhor. E a afirmação dos cristãos era Jesus é o Senhor. Então, o entendimento que se tinha é de que havia, então, uma sedição por parte dos cristãos, dizendo que o imperador ele não era senhor da terra ou do governo onde eles estavam
instituídos, onde eles estavam instalados. Somente havia um aspecto, né, que resolveria toda essa situação, que é o fato de que o reino ao que se refere ser o Senhor Jesus é um reino que transcende esse mundo real, esse mundo real, esse mundo secular, né? Na realidade, porque todo o mundo real, essa palavra não foi oportuna, mas o reino do Senhor, ele é um reino que não é dessa terra, é um reino que transcende, é um reino que vai além das fronteiras daquilo que é palpável, daquilo que que César se declarava Senhor. Contudo, não havia esse entendimento, né? Então, por isso os cristãos eram perseguidos, eram mortos, porque uma vez presos, eles eram conjurados a negar o senhorio de Cristo e a afirmar o senhorio de César, coisa que os cristãos não fariam. Contudo, Paulo aqui ele orienta que as pessoas estivessem sujeitas, fossem obedientes às suas autoridades superiores em tudo aquilo que não implicasse a desobediência ao Senhor. Então ele fala assim, olha, não há autoridade que não seja instituída, que não proceda de Deus, e as que existem foram por Ele instituídas. O Senhor, através da sua soberania, Ele instituiu todas as autoridades, não só daquele tempo, mas de toda a história. Então, se você pergunta para mim, Sandro, mas então o Adolf Hitler, ele se tornou líder da Alemanha e promoveu toda aquela perseguição, todo aquele holocausto de judeus, ele foi instituído por Deus? Eu digo para você sim, pela providências, pela soberana providência do Senhor, ele chegou ao poder. Porque se o Senhor não se o Senhor não permitisse, não quisesse que fosse dessa maneira, não seria. Então, nós vamos ver em outros momentos da história, e mesmo no relato bíblico, que o Senhor ele permite que as autoridades, em alguns momentos, sejam reis, lideranças que são perseguidoras do seu povo, que oprimem o seu povo, para exercer juízo. Em outro momento, ele vai permitir reis que são reis favoráveis ao seu povo, para que assim seja favorável. Eu me lembro agora do caso de Faraó. Faraó, ele mesmo, o Senhor mesmo afirmou a Moisés que ele haveria de endurecer o coração de Faraó, porque ele queria exercer juízo sobre a terra, não somente sobre o Faraó, mas sobre a terra do Egito. Ele permite, em outro momento da história, que Manassés chegasse ao poder para oprimir, né, foi um rei que oprimiu o seu povo. Acabe, o Senhor permite que Acabe não somente se torne rei, mas que tome por esposa a Jezabel, que perseguiu totalmente, de uma maneira muito opressora, os profetas do Senhor. Então, nós vamos ver que os líderes, as autoridades, são instrumentos de Deus, seja para exercer o seu juízo, seja para beneficiar o seu povo. Veja que no verso 2, ele faz essa ligação, essa admoestação aos seus ouvintes. Ele fala assim: assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, porque se a autoridade
ela é instituída por Deus, é uma ordenação do Senhor. Quem se opõe à autoridade, obviamente, estará se opondo à ordenação do Senhor. E os que resistem trarão sobre si a condenação. A condenação de quem? Dessa autoridade e também do Senhor. Em dados momentos, pode ser que isso seja necessário. Nós vamos ver que, em alguns aspectos, o Senhor ele vai levantar aquelas pessoas que são necessárias para poder resistir a autoridades, e nós vamos ver em que situação. Vamos continuar a nossa leitura. Porque os magistrados não são para temor, verso 3 agora, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e terá o louvor dela. O que Paulo está orientando aqui, demonstrando, é que o seguinte: as autoridades, elas são para manter a ordem e o bem comum. Então, se o líder, ele exerce a sua liderança, ou aquela pessoa que tem autoridade, exerce a sua autoridade, da maneira para a qual, dentro do aspecto do qual ela foi imbuída dessa autoridade, então ela vai buscar o bem comum, vai buscar o bem da sua nação, o bem do seu povo, o bem dos seus liderados. Então, implícito aqui há uma ordenança também para os que lideram, que o façam de maneira altruísta, de maneira que venha buscar o bem comum. No que ocorre aqui, nessa orientação, o próprio Paulo ele faz o seguinte: olha, se você quer viver bem, então, com a autoridade, conviver bem com as autoridades, faça o bem. Porque a autoridade, elas são instituídas por Deus para promover o bem. Logo, se você faz o bem, você vai ter o louvor dessa autoridade, né? Veja o que ele fala no verso 4. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Nós vemos aqui um aspecto que a gente vai ver muito mais tarde, traduzido, eu acredito até mesmo por uma maneira de uma interpretação desse texto, ou né, uma interpretação do poder estatal, que poderia ter influenciado Max Weber com a teoria geral do Estado, em que ele afirma que o Estado é aquele que tem o poder, né, do uso da violência, do uso da espada, que é o que Paulo está ensinando aqui. Logo, ninguém mais tem essa premissa, ninguém mais tem esse poder, somente o Estado. Para quê? Para exercer a justiça. Ele é instrumento de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Então, você pode me perguntar, dentro desse contexto de pandemia, muito tem se falado no que diz respeito às ordenanças de alguns municípios, algumas ordenações, algumas medidas, alguns decretos que nos impedem de estar nos reunindo. Isso fere o nosso direito constitucional de culto, né? E nós vemos que há essa polêmica. Eu entendo, à luz das Escrituras, que eu não consigo ver uma perseguição nessa atitude, porque não estão nos impedindo de cultuar a Deus, não estão nos impedindo de professar Jesus como o Senhor de nossas vidas, não estão nos impedindo de professar o nosso credo. Se isso fosse verdade, eu não estaria aqui, você não estaria aí acessando esse link e assistindo esse estudo agora. O que ocorre é que, por uma questão sanitária, uma questão de saúde pública, uma questão de segurança, para promover o bem e a segurança da população, é conveniente agora
que não haja aglomeração de pessoas. Você pode argumentar, mas estão proibindo só a igreja? Não. Nós não temos público nos eventos esportivos. Em muitos momentos, esses eventos esportivos também foram suspensos. Nós não estamos tendo shows, não está havendo exibição de filmes no cinema, os restaurantes somente para delivery. Veja que não é uma perseguição instituída, direcionada aos cristãos ou a quem quer que seja. É uma instrução genérica, uma questão de saúde pública, que não nos impede de cultuar o nosso Deus. Como eu disse, nós estamos aqui, você está aí agora assistindo esse estudo. Nada impede você de fazer a sua leitura, a sua devocional. Eu acredito até que isso tenha sido um instrumento da parte do Senhor para exatamente muitos cristãos que estavam acomodados. Nós vamos ver no final desse capítulo que o Paulo fala de um certo sono, e esse sono que ele fala é a letargia, a acomodação, né? Que estavam acomodados, não faziam uma leitura, não estavam em dia com seus exercícios devocionais, e agora esses estão sendo despertados para essa prática, aqueles que de fato têm compromisso com o Senhor. Sigamos com o nosso estudo. Verso 5. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Que Paulo está dizendo aqui que nós devemos nos sujeitar às autoridades não somente pelo medo da punição, pelo medo da multa, pelo medo da repreensão, pelo medo do exercício da espada, mas por uma questão de dever de consciência, um dever cívico, um dever que visa o bem comum. Porque, veja bem, se você institui, se você fomenta a desobediência estatal, às ordenanças, né, ao ordenamento do Estado, o que você, em suma, está fazendo? Em última instância, está fazendo? Você está destruindo, você está desconstruindo, eu diria, os pilares do bom andamento da nossa sociedade, que é baseada exatamente no bom funcionamento do Estado e de cada uma das partes que o compõem. Então, se nós temos um Estado representativo, no qual nós participamos, nós temos os nossos representantes, que por nós são eleitos, e para que se tenha essa representação e as coisas e as nossas pendências e os nossos desejos e as nossas querelas sejam direcionados a esses nossos representantes. É assim que é o ordenamento do nosso Estado. Então, nós não podemos simplesmente exercer a nossa justiça, e por isso que é proibido que você faça justiça com as próprias mãos, que é um ordenamento do nosso Estado, de que o Estado é quem exerce a justiça através do seu poder judiciário. Agora, se cada um fosse fazer justiça com as próprias mãos, o que ia acontecer? Ia virar o Velho Oeste, não é verdade? Ia virar um bang-bang. A gente ia ficar escondido dentro de casa e balas unindo para todo lado. E cada um exercendo a sua justiça da maneira que achasse que deveria, e não é assim que acontece. Então, é exatamente o que o Paulo está mostrando aqui, por uma questão de consciência, uma questão de que nós ainda estamos nesse mundo, nós ainda estamos sujeitos a essas autoridades e nós devemos obediência a elas, desde que a obediência ao Estado não implique em desobediência a Deus. Você pode argumentar, então, a palavra nos fala para que nós não deixemos de nos congregar, né? E como a gente está deixando
de congregar, como o Estado está nos impedindo de congregar, nós estamos desobedecendo a Deus. Veja bem, essa questão de deixar de congregar naquele texto, ela quer dizer que nós devemos ter apreço pela casa do Senhor e devemos ter apreço pela reunião dos santos. Obviamente, quando você voluntariamente deixa de congregar, então você está deixando de manifestar o apreço pela comunhão. Agora, quando pelo ordenamento do Estado, por uma questão sanitária, esse momento, esse ajuntamento, ele não convém, é uma outra situação. Você não está voluntariamente abrindo mão dessa reunião, mas você está em obediência a um ordenamento estatal que visa a segurança do irmão. Veja bem, se nós ainda resolvermos desobedecer o Estado e abrir as igrejas, e não nos importando com multas ou qualquer outras sanções, reunirmos normalmente. Mesmo que se tome os protocolos, mesmo que todo mundo use álcool em gel, todo mundo use máscaras, ainda há a possibilidade da contaminação. E aí imagine que uma pessoa ela contraia esse vírus em função de às vezes de um esquecimento, alguém que não higienizou as mãos, ou alguém que desconsiderou o fato de já estar demonstrando algum sintoma, vem ao templo. Veja só, aí nós estaríamos incorrendo numa responsabilidade muito grande, né, de não promover a segurança do corpo de Cristo. Verso 6. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus. O Paulo aqui ele está demonstrando, está mais uma vez colocando que as autoridades elas são instituídas para o Senhor para o bem comum. Então, é por isso que nós não devemos nos abster de pagar nossos impostos, de pagar nossas taxas, né, para que os serviços que o Estado presta, eles possam ter continuidade. Né? Ele fecha o versículo dizendo assim, atendendo constantemente a esse serviço. Ele fala o seguinte, olha, são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Então, é por isso que se faz o pagamento de impostos. Ele fecha essa parte com o verso 7, dizendo, paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. É certo que, infelizmente, na nossa nação, nós temos uma carga tributária que ela é muito pesada. E, às vezes, impostos redundantes, né, nos são impostos pelo Estado, né, nas suas mais diferentes instâncias, instância federal, estadual, municipal. Contudo, né, nós devemos, não somente à luz das Escrituras, não somente pela instrução que nos é passada pelo apóstolo Paulo, mas pelo próprio Senhor, né, como através do Espírito Santo, inspirador dessa Escritura, nós devemos seguir aquilo que está ordenado. Isso é uma questão que ela vai também de encontro à nossa índole enquanto cristãos dentro desse ordenamento estatal, nas nossas relações, nas nossas mais diferentes relações de consumo. Né? Nós somos, acima de tudo, nós somos cristãos, mas nós somos também comerciantes, consumidores, industriários,
e nós somos empregados, nós somos empregadores, nas mais diferentes posições nós estamos inseridos. Então, é necessário que nós, para o bom funcionamento do Estado e também para o bom testemunho de Cristo, que nós sejamos diligentes no cumprimento das nossas obrigações fiscais. Eu já ouvi dizer, eu já estive inserido dentro desse meio, que se o comerciante hoje no Brasil for andar direitinho, pagar todos os impostos, eu ouvi isso literalmente de uma pessoa, ele não consegue ir adiante, ele quebra. Então, é uma declaração que, de uma maneira velada, confessa que a pessoa ele tem que sonegar imposto para poder sobreviver. Se isso é uma verdade, então não seria possível que nós tivéssemos as nossas instituições como elas são. Se isso é uma verdade, a nossa nação ela seria uma nação inviável, completamente inviável. A verdade é que a nossa maneira de ser, a nossa maneira de nos comportar, enquanto brasileiros, ela é uma maneira que ela vem sendo deturpada há muito tempo, em que a vantagem ela deve ser tirada, ela deve ser aproveitada a qualquer custo, e sem preocupar-se muito com o próximo, sem preocupar-se com as repercussões dos seus atos. E é certo que nós vemos isso refletido nas nossas autoridades. Mas não cabe a nós fazer, e nós vamos ver isso também no cômito aqui da Epístola aos Romanos, que não nos cabe fazer julgamento, não nos cabe julgar aquele que está em falta, mesmo que essa falta seja óbvia, seja patente, ela seja uma coisa que esteja clara, não nos cabe fazer esse julgamento, porque o Senhor é quem faz o julgamento. E como nós vimos, através dos seus instrumentos, nós vimos no texto anterior, né, que o Estado é o instrumento do Senhor para vingar o quê? Aqueles que procedem mal. Então, nós devemos confiar nas instituições, nós devemos respeitar as instituições, mesmo quando elas nos prejudicam, mesmo quando elas se colocam diametralmente às nossas aspirações, mesmo porque não há uma maneira de agradar a todos, né? Você vai agradar uma maioria, mas vai haver sempre uma minoria que vai estar descontente, que vai se desagradar do seu discurso, se vai desagradar das suas ações. Não há como agradar 100% da população, dos seus liderados. Isso é impossível, isso é uma utopia. Seguindo, então, Paulo agora ele muda o foco, ele dá um passo para trás e demonstra, ele estava tratando da obediência ao Estado, dessa questão do relacionamento da igreja e do crente com as autoridades seculares, e aí ele dá um passo e demonstra o seguinte, fala assim, olha, vocês fazem parte não só dessa ordenação, não somente dessa nação, não somente estão submissos a essa autoridade, mas vocês fazem parte de uma nação, de um reino muito maior e de uma autoridade muito maior. E aí ele fala assim, vocês, no verso 8, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor uns pelos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Ele coloca, né, por que ele fala isso? Porque ele fala no verso 7, olha, vocês paguem o que é devido, imposto, a quem respeito, a quem honra, a quem tributo.
façam, vocês não fiquem devendo nada para ninguém. Né? Vocês sejam sempre devedores, sim, de amor uns para com os outros. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Você vai exercer o amor para com o próximo, não importa, por isso que falo o próximo. Quem é o próximo? É quem está mais próximo, né? E não é somente o próximo da igreja, não, é qualquer outra pessoa que está próxima. Exercer, né, esse amor. É isso que você deve ser sempre devedor, né? Porque quem ama o próximo cumpre a lei. O que ele está dizendo com isso? Quando Jesus foi resumir, né, apresentar um resumo do decálogo, do mandamento, da lei, ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem cumpre isso, ele cumpre a lei. Quem ama o próximo, cumpre a lei. Olha o que Paulo segue dizendo: pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra: ame a seu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, ele evoca, ele retorna àquela orientação, e aí ele reflete: olha, se você ama o seu próximo, você não vai roubar ele, você não vai furtá-lo. Se você ama o seu próximo, você não vai cobiçar o que é dele. Se você ama o seu próximo, você não vai cometer adultério, porque você ama o seu próximo, a sua esposa. Ou se você ama o seu próximo, você não vai, você vai cumprir todos aqueles mandamentos, né? Como nós já dissemos, os 10 mandamentos, eles têm 2 aspectos. Há os primeiros mandamentos que regulam a relação do homem com Deus, e há, a partir do 5º mandamento, né, os mandamentos que são os mandamentos que regulam a relação entre os homens, do homem com o seu próximo. Então, se você ama o próximo, você cumpre toda a lei, né? Você cumpre todas essas ordenações que dizem respeito à relação do homem com o seu próximo, você está cumprindo, né? E aí, o amor do Senhor, esse daí você tem que buscar ele e crescer nele sempre. Verso 10: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então, tem aqui uma frasezinha que é interessante: o cumprimento da lei é o amor, né? Amor a Deus, amor ao próximo. O amor é o cumprimento de toda a lei. A reflexão de Paulo é essa. E aí ele passa para a parte final desse capítulo. Ele fala assim: e digo isso a vocês que conhecem o tempo. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso para vocês. Agora ele está falando: por que eu digo isso para vocês que são crentes, que são cristãos e conhecem o tempo? Ele fala: olha, já é hora de despertarem do sono. Lembra que a gente mencionou no início do nosso estudo, da nossa reflexão? Já está passando da hora de vocês despertarem do sono, é o que o Paulo está falando. E o que é esse sono? É essa letargia, essa preguiça, essa acomodação, né? Porque a nossa salvação está agora mais próximo do que quando no princípio cremos. E veja que Paulo estava afirmando isso nos primórdios do cristianismo. Que dirá agora, né? E aí ele fala assim: vai alta noite e o dia vem chegando. Ele faz uma metáfora, né, demonstrando, ele fala do sono, da letargia, essa metáfora. Ele está conclamando os cristãos à ação, e ele fala o seguinte:
já vai alta noite, então está próximo do amanhecer. E qual que é o amanhecer? A alvorada do reino de Deus, a alvorada da volta do seu Filho, a alvorada da instituição final, da implantação final do reino de Deus sobre a terra, restauração de todas as coisas, a nossa restauração, restauração da terra, restauração da natureza, né? A nova ordem que o Senhor há de instituir neste mundo. E aí ele fala assim, olha, está chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamos das armas da luz. E o que ele está falando das obras das trevas? Aquilo que se faz na alta noite, é aquilo que se faz na calada da noite, das obras escusas, da preguiça, das obras da carne, dos prazeres da carne. Ele fala assim, abre mão disso. Não, revistamos das armas da luz. Olha só como o verso 13 complementa essa ideia. Vivamos dignamente, como em pleno dia, ou seja, como vivamos de uma maneira que as nossas obras, elas possam ser vistas por todos, é o que ele quis dizer com isso. Em pleno dia, em sol pleno, nós possamos viver como se as nossas obras pudessem ser totalmente vistas e conhecidas de todos, né? Como se feita à luz do pleno dia. Não em orgias ou bebedeiras, nem em imoralidades ou libertinagens, ou em discórdias e ciúmes, porque essas são as obras das trevas, é aquilo que se faz na escuridão, é aquilo que se faz de maneira escusa, escondida, né? na penumbra da noite, que é exatamente essa figura que ele está dizendo aqui, essa figura de linguagem que ele está usando, né? Essa comparação. Então, deixa as obras, não façam isso. Ele fala assim, olha, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, verso 14, e nada façam que venha a satisfazer os desejos da carne. Então, ele está convocando o povo crente a viver de maneira digna de Cristo, revestindo-se de Cristo, fazendo as suas obras viver como que é a luz plena do dia, né? Minha avó dizia, costumava dizer, que a vida da gente tem que ser um livro aberto, tem que estar todas as páginas acessíveis. É isso que é viver de uma maneira digna. E é exatamente isso que o Paulo está dizendo, né? Instruindo os nossos irmãos romanos nessa epístola. Essa instrução, ela vem para nós também. Ela chega para nós, aos nossos dias, aos nossos ouvidos, às nossas mentes, para que nós possamos exatamente manter reto o nosso caminho, manter digno o nosso proceder, e assim possamos nos revestir de Cristo, porque o tempo é chegado. Que nós possamos, então, à luz dessas orientações, rever cada dia, todos os dias, as nossas ações, confessar ao Senhor diante dele as nossas faltas e procurar viver de maneira digna do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos por essa parte das suas Escrituras que foram lidas e que nós diligentemente temos buscado compreender e trazer o ensinamento para o nosso coração e mente. Que esse ensinamento não fique somente na teoria, mas que ele reflita na nossa vida prática, cotidiana. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Até o próximo encontro, querendo Deus.